Boa noite, pessoal. Então, nós estamos iniciando a nossa aula, hoje, de ética profissional. Continuamos a estudar o nosso código de ética da advocacia, né, o código de ética da OAB, e hoje, avançando nos estudos, nós damos continuidade à questão do mandato, tá, que nós iniciamos na aula passada, né? Então, nós vimos que é em função do mandato, tá? Que você pode desenvolver uma atividade em nome de um terceiro, tá? Então, ou seja, você só pode atuar fazendo alguma situação para alguém se este alguém te autorize. E vocês devem lembrar quando que vocês, na disciplina de contratos, se eu não me engano, vocês estudaram a parte do mandato, né? Então, hoje nós vamos também fazer alguma relação com a parte lá que a gente viu no Código Civil, tá, gente? Durante ali, as disciplinas de Direito Civil, tá? Então, essa primeira parte, né, do artigo 10 ao artigo 12, nós já estudamos na semana passada, né, que o mandato, né, no artigo 10, ele se extingue com a exclusão, a conclusão, né, do processo, o arquivamento, ou ainda a conclusão da atividade extrajudicial que foi contratada, né? Uma das situações que nós acrescentamos aqui para vocês. Nós vimos na semana passada também que o advogado, ele não pode aceitar mandato em serviço que tenha patrono constituído, ou seja, se tem um advogado atuando no processo sem a anuência, sem autorização, sem o subestabelecimento, ou sem a revogação ou renúncia daquele, revogação por parte do cliente ou renúncia por parte do profissional, nós não podemos entrar nesses processos, tá? Há algumas exceções, quando é por motivo justo, a adoção de medidas urgentes que não podem ser tomadas em outro momento, tá, gente? Nós vimos também que nós não podemos deixar os processos em abandono, em desamparo, ou seja, você não fazer nada no processo, tá? Então, você é um compromisso ético profissional do advogado, tá? Do advogado em sempre cuidar com zelo também o andamento do processo, isso é bem importante, né? Bem importante, tá? Então, foram questões que nós trabalhamos na semana passada, tá? Nós vimos aqui, gente, que é possível, tá? Que é possível o advogado renunciar ao mandato, tá? Ao patrocínio de uma causa, tá? Ou seja, ele, se não tem mais interesse, ele pode renunciar, e daí, além do artigo 112, a gente precisa ver todas as questões contratuais do mandato, que estão lá a partir, se eu não me engano, no artigo 653 do Código Civil, tá, gente? Então, aqui, o artigo, vamos lá, que eu acho que é 563. Não, ou 593. Não, um pouco mais adiante, acho que é 653. Aqui, tá? Então, vocês perceberam, tá? Que, além dos os aspectos éticos profissionais, eles são tratados aonde? Lá no Código de Ética. E os aspectos
civis da relação, tá? Eles são tratados aqui pelo direito civil. Então, são essas situações que nós precisamos ter bem claro, tá? Que nós temos toda uma orientação ético-profissional, né, do mandato, mas também nós temos algumas questões que são de cunho civil, que é dessa relação estabelecida, né, entre a pessoa que, que te passa, né, este mandato e você que assume na condição de advogado. Então, é bem interessante também vocês dar uma olhadinha aqui das responsabilidades e dessas relações civis que há entre quem recebe né, um mandato, tá, gente? Então, por isso que nós, além desses aspectos, tá, você precisa ver como é que você contratou, o que diz o teu contrato. Então, o contrato de prestação de serviços, lembram que eu falei na semana passada? Ali é que você tem que ter bem claro algumas situações, porque é ele que vai te amparar numa situação que o cliente buscar, né, alguma responsabilidade civil por você ter renunciado, tá? E nós trabalhamos aqui na semana passada que mesmo que você renuncie, tá? Você tem a obrigação pelo Código de Processo Civil de continuar, né, prestando o serviço e representando o mandante, né, durante os 10 dias seguintes, tá, gente? Então, você informou, comunicou, nos 10 dias seguintes você precisa continuar representando o mandante, tá, gente? Essa situação, ela é dispensada em que momento? Se a parte ela é constituída, por exemplo, por vários advogados, né? Então, quando há essa constituição, eu vou dar um exemplo dos processos do núcleo, tá? Dos processos do núcleo, eu vou até aqui fazer uma consulta pública, né? Eu vou fazer aqui uma consulta pública, que a gente pode fazer, esse tipo de consulta pública, tá? Aqui, processos, tá? Acompanhamento processual, tá? Eu vou colocar pelo número da ordem e eu vou colocar a cidade de Gravataí, tá? Gravataí, tá? Gravataí, então, aqui, opa, 4, 2, 3, 7, opa, 7, aqui, tá? Vamos dar um exemplo daqui. Vou dar uma olhada, que talvez estes processos aqui, tá? Eu vou ver aqui, tá? Olha neste exemplo aqui que vocês estão vendo. Vocês estão vendo aí então eu esqueci de... Eu acabei esquecendo de compartilhar a tela com vocês, tá, gente? Então, por favor... E eu estava falando como e mostrando as coisas para vocês ali do Código Civil, como vocês estivessem, depois eu volto para mostrar, como se vocês estivessem vendo, tá? Então, olha aqui nessa consulta, vou dar um exemplo. Neste processo que vocês estão vendo aí, naquele MDA, tá? Daquele MDA, vocês não estão vendo dois colegas advogados ali, tá? Então, consta o meu nome e o nome da doutora Cláudia, tá? Vou dar um exemplo. Se eu ou a doutora Cláudia, a gente quer renunciar, a gente precisa informar ao assistido? Se for só um, não. Se for os Se dois... for só um, não. Agora, se for os dois, daí ele precisa ser cientificado, tá, gente? Então, é esta situação.
quando tem dois advogados, dois ou mais, se o outro vai continuar representando aquele cliente, eu não preciso informá-lo, tá, gente? Então, é isso que nós temos aqui no parágrafo segundo, tá? No parágrafo segundo que nós estávamos vendo, ó, quando que mais vários advogados, né, representam, né, um pode ir lá e renunciar se outro vai continuar, tá bem, gente? Isso até nós tínhamos trabalhado na semana passada. Alguém de vocês já viu algum documento de renúncia? Eu já. Já? Eu já Tá? vi. Em- ok, então essa vai ser uma das atividades práticas da aula de hoje, que vocês vão ter que fazer um documento, vocês são advogados, e vocês vão ter que renunciar, então vocês já vão formalizando os documentos de vocês, tá? E eu vou olhar os aspectos técnicos legais se vocês estão cumprindo, tá bem, gente? Tá? Então, vale lembrar que a gente tem que colocar o fundamento legal, tá? O motivo, não há necessidade de, né, tá? Não há necessidade, e daí você já tem um documento pronto para logo ali adiante, quando vocês começarem a exercer a advocacia, tá, gente? Então, eu só vou interromper porque eu quero só abrir aqui. Eu acho que eu mostrei para vocês na semana passada documento de renúncia, não? Então, deixa eu abrir aqui um minutinho, tá? E vou mostrar para vocês um documento de renúncia, tá? Um documento de renúncia. Um Os cachorros do Paulo estão bravos, né, gente? Eu só estou limpando aqui tá? Algumas informações, tá? Deixa eu só. Tá? Então, ó, então agora vai aparecer o documento, tá? Então, tá, pessoal? Opa, deixa eu ver se eu...
sem querer eu deletei tudo, daí sai fora, tá, gente? Cuidado. Então, vamos lá. Eu estou voltando, tá? Estou voltando. Então, tá. Deixa eu ver se ele está gravando. Ah, continua gravando, tá, gente? Continua, tá dentro do nosso script. Então, vamos lá. Eu só preciso o Código Civil, que nós precisamos dele, tá? Texto compilado e o Código de Ética. Ah, tá. Qual o artigo que é do Código Civil? O 653, a partir dos, até Tá, o 692, se eu não tá, me engano, tá? tá. Depois eu abro ali no final e mostro esses documentos para vocês, tá? Então, da questão da renúncia, tá? Na semana passada, nós também vimos, né, gente, que a parte, ela pode revogar os poderes, né? A parte pode revogar os poderes. Como assim a parte pode revogar? Está lá no Código Civil, tá, gente? Está tanto no Código Civil, no Código de Processo Civil e também no Estatuto, tá, gente? Então, toda a situação de revogação, tá, ela está amparada, então, pelo Código de Ética, pelo CPC e pelo Código Civil, que nós já na sequência vamos mostrar para vocês, tá? Qual é a questão aí da revogação? O que é a revogação? Eu, por exemplo, contratei a Mariana como advogada e eu chego em um determinado momento, não quero mais que a Mariana continue. Eu não me acerto com a Mariana, tá? Eu não me entendo com a Mariana. Acontece isso em algumas situações? Acontece, gente, tá? Então, o fato de eu revogar os poderes da Mariana, tá? No mesmo documento que eu revogo a Mariana, eu posso já constituir um outro advogado. Por exemplo, eu vou constituir a Priscila, tá? Mas, olhem aqui, gente, isso não impede, quer dizer, não me desobriga de pagar os honorários contratuais que eu tenho com a Mariana, tá? Isso está no Código de Ética, isso está no próprio, né, lá no Código CPC. Civil, tá? Então, ficam garantidos tanto os honorários contratuais como os honorários sucumbenciais, tá? Nós fechamos a aula passada tratando exatamente deste ponto, né? Então, ficou claro para vocês o que são honorários contratuais, o que são honorários de sucumbência? Sim. Tá? Então, os honorários contratuais é o que eu pago para a Mariana fazer o processo, tá? Vamos dar um exemplo. Estou fazendo um processo contra o Zeno, tá? E eu perdi, né, o, aquilo que eu estou buscando foi improcedente em relação ao Zeno, tá? Eu sou condenado a pagar os honorários de sucumbência para quem? Para o advogado do Zeno, não é para o Zeno, tá? É para o advogado do Zeno. Então, vocês estão me entendendo? Quando que a outra parte ela é condenada a pagar honorários, não é para a parte. E às vezes isso que eu falei para vocês na semana passada, os clientes confundem o que é honorário ou verba de sucumbência com
as próprias questões envolvidas no processo, as discussões do processo, tá, gente? Então, isso é bem interessante. Olhem lá no artigo 682 do Código Civil, cópia literal, tá, gente? O que está aqui é cópia literal do que está lá, no 682. Em que momento pode cessar? Olha, pela revogação, que nós falamos, pela renúncia, que nós já falamos, tá? Morte ou interdição de uma das partes. Então, por exemplo, quando falece um cliente, você precisa chamar a família e pedir se eles querem que você continue defendendo os interesses ou atendendo aos interesses né, do espólio, se aquilo é passível de continuidade, tá, gente? Então, é uma das situações. Agora, se você, advogado, falecer, também, né, cessa o mandato, exceto se tem mais de um ali na procuração, tá bem, gente? Tá? Então, pela mudança de estado, ali é muito mais, por exemplo, dependendo da função ou dependendo da situação que o mandante, né, ele, por exemplo, ele perde a capacidade, a capacidade, né? Ele, por exemplo, daí você precisa ver se outro, né? Se principalmente o tutor, ele vai querer, né, o seu juiz, uma outra situação que vai nomear, vai querer que você continue fazendo a defesa dos interesses da parte. E também, gente, os nossos mandatos, né, as procurações, elas caminham junto com aquilo que nós chamamos o contrato de prestação de serviços, porque você quando o cliente ele te contrata para uma determinada atividade. Se você finalizou a atividade, aquele documento automaticamente ele está cessado, tá, gente? Então, são essas questões que a gente precisa cuidar também, que o próprio Código Civil, ele reforça aquilo que nós estamos estudando aqui no Código de Ética, tá? Pessoal, vamos dizer o seguinte, nós todos que estamos aqui, eu não sei quantos estão aqui presentes hoje, 11, tá? Então, vamos dizer que nós formamos uma sociedade de advogados, tá? Se nós constituímos uma sociedade de advogados, tá? Como é que tem que ser a nossa procuração para a gente poder atuar nos processos e todos atuar nos processos dos nossos clientes? Precisa constar. Vamos dizer que o Paulo é o diretor desta sociedade, tá? Seu Paulo é o diretor desta sociedade, tá? Por exemplo, poderia constar somente o nome do Paulo como o advogado único e nós todos trabalharmos para o Paulo? Trabalhar pode, só não pode representar. Daí depende de alguns documentos que nós, na sequência, a gente vai falar de subestabelecimento, tá, gente? Então, existe esta possibilidade. Mas observem aqui que na sociedade de advogados, o mandato, ele deve ser outorgado individualmente. O que isto significa, gente? Nós constituímos aqui uma sociedade com 11 advogados. Os 11 devem constar na procuração, entenderam? Tá? Então, o artigo 15, ele trata exatamente disso, tá? O artigo 16, tá? Ele fala que o tempo de permanência, né, que nós já vimos ali também no artigo 682 do Código Civil. Gente, enquanto
permanece essa relação de confiança, tá? E observem que você tem clientes que você advoga, né? E passa ano, entra ano, e sempre que tem uma situação, ele vem, ele te procura, né? Se ele tem empresa, se ele tem vários negócios, a cada semana ou a cada poucos dias tem uma demanda, por quê? Tem uma relação de confiança. E hoje, gente, eu tive assim, uma grata satisfação, né, no escritório. Primeiro, este cliente que foi até o escritório, na realidade, eu conheci ele porque eu advoguei, né, no inventário, e ele era uma das partes, né? Mas ele sempre foi uma pessoa assim, muito desconfiada de todas as situações, de todos os procedimentos, né? E daí eu achei estranho que ele ontem contatou com o escritório que ele queria marcar uma consulta, né? E daí hoje ele chegou, apresentou o problema e disse o seguinte: olha, eu quero contratar vocês para tal e tal atividade. E a minha surpresa, que em todas as situações, durante ali o inventário, ele queria ler uma vez, duas vezes, três vezes. E hoje, quando a gente fez contrato, fez procuração, digo, mas o senhor não vai ler? Não, eu confio. Olha o que é isso, gente. Ele passou a nos conhecer, viu como é que nós desenvolvemos a atividade anterior, ou seja, foi a pessoa que a gente ficou mais distante na relação ali no processo de inventário, tudo a gente tinha que enviar para ele com antecedência para que ele pudesse ler. Se chegasse na hora e precisasse assinar, a gente tinha que aguardar ele fazer a leitura, mas ele nunca encontrou nada que pudesse questionar, ou que estivesse diferente daquilo que tinha sido acordado com ele. O que estabeleceu-se com este cliente? Uma relação de confiança. Então, nesse sentido, gente, olha, as pessoas, elas vão nos procurar e o mandato continua em vigor enquanto elas confiam na gente. Tá? E também enquanto você tem interesse. Ou também, em algumas situações, você continua advogando e prestando serviços para as partes, 3, 4, 5 anos, né, mais 10 anos, enquanto tem o quê, gente? As questões dos processos extrajudiciais. Quando eu falo processos extrajudiciais, sejam eles administrativos ou questões extrajudiciais que precisam ser resolvidos, tá? Então, o 16, ele reforça aquilo que a gente viu, né, anteriormente, tá? O artigo 17, tá? O que são, ele trata da impossibilidade de advogados de uma mesma sociedade. Nós vimos que nós todos aqui, né, os 17, os 11 que estão aqui presentes, tá? Os 11 que estão aqui presentes, que nós formamos uma sociedade de advogados, tá? A minha pergunta é a seguinte, que para entender o artigo 17, a gente pode representar clientes em situações opostas? Não. Não podemos. Em que situações, por exemplo, num inventário, inventário, ou, por exemplo, num divórcio, melhor, que a gente poderia representar as duas partes enquanto sociedade? Tem alguma situação que a gente poderia representar? Só se for consensuoso, no caso de um divórcio, né? Exatamente. Se for consensual, né, divórcio consensual, nós podemos. É. Então, a gente não pode, na condição de sociedade de advogados, tá, estar de um lado assinando e passando para o outro lado e assinando, né, no outro lado do balcão, né, gente? Então, isso não é permitido pelo nosso Código de Ética, tá? Na Justiça do Trabalho, agora, principalmente, né, na questão dos acordos,
os juízes perguntam muito isso e questionam muito as partes em relação a esse tipo de situação. E eu lembro que teve um juiz ali da Vara do Trabalho de Gravataí, não havia. O que, que aconteceu? Uma pessoa foi demitida por justa causa, né? Mas não tinha nenhum motivo, razão que sustentasse aquela justa causa, tá? Daí o que, que aconteceu? O cliente ele não assinou lá documentos, etc., e veio conversar com a gente e pediu que a gente contatasse com a empresa, tá? Nós contatamos com a empresa e a empresa condicionou a gente fazer um acordo e levar para a justiça este acordo, tá? O que, que aconteceu? O juiz questionou o cliente, me questionou. Primeiro o juiz me perguntou, tá? Perguntou para o cliente, perguntou para as outras partes se como é que ele tinha chegado, se eu conhecia a empresa, se eu já tinha advogado para a empresa, para ver se não havia uma situação de conluio ali, né, que o mesmo grupo, os mesmos advogados estivessem representando o trabalhador, né, e o reclamante, né, e a reclamada naquela situação. Então, isso, pelo nosso código de ética, não é possível a gente, na condição de sociedade de advogados, estar representando lados opostos, tá, gente? Não é possível esta situação, tá? Isso ficou bem claro para vocês do artigo 17, né? Pessoal, pode acontecer que você tenha vários clientes e os teus clientes entrem em conflito? Pode, tá? Já que ninguém me respondeu, eu pergunto e eu respondo, tá? É possível, sim, gente. E você, às vezes, você cuida de negócios que envolvem teus clientes, tá? E eu já fiz, eu vou dizer para vocês, várias situações, principalmente de empresas que são meus clientes, tá? Então, negócios feitos entre eles. E qual é o cuidado que a gente precisa ter? De fazer a situação certa. Essa é a proposta de vocês. Vocês já se acertaram do ponto de vista financeiro? Ok, então eu agora trato da questão documental, tá? Há alguma dúvida em relação às questões financeiras? Não, não há dúvida. Ok, tudo acertado. E daí você faz. Agora, imagine, e daí eu coloquei para o meu cliente, tá? Se houvesse conflito, com quem eu ficaria, tá? Ele me perguntou se eu ficaria com ele. Eu disse que não, porque eu tinha apenas um ou outro serviço e o outro cliente, eu tenho serviços mensais. Eu tenho, todos os meses, eu tenho demanda e ele me paga, tá? Enquanto eu teria uma que outra, e quando surge né, uma demanda, tá? Então, às vezes, os clientes, eles querem saber, mas eu disse para ele, mas mesmo assim, aquilo que eu vou fazer aqui é uma situação que se eu só te representasse, eu estou cuidando da mesma forma, se eu representasse a outra parte, também você não seria prejudicado, tá? Então, aqui, ó, eles estavam em acordes, estando acorde, né, os interessados. Então, por isso que eu poderia, e pude, no caso, representar, tá? Agora, quando eles não estão de acordo, tá? Você, havendo conflitos, você tem que fazer alguma opção, tá? E você tem que informar para o cliente, olha, eu estou te deixando porque eu estou advogando para outra parte e há um conflito de interesse, eu não posso estar no mesmo lado, nos dois lados, tá? Ao mesmo tempo, tá, gente? Então, quando há conflitos de interesse entre constituintes, você vai fazer uma opção. Qual é a opção? Às vezes, é aquele cliente que ele tu tem uma relação
há mais tempo, que você tem uma situação de maior confiança com ele confia em ti, o conflito de interesse entre constituintes, o advogado ele deve renunciar a um deles e ficar apenas com o outro, né? Sempre cuidando do aspecto, né, do sigilo profissional, tá? O artigo 19, ele coloca o seguinte, que quando você vai postular contra ex-cliente ou ex-empregador, tá, gente? Principalmente quando você é advogado empregado, tá? Então, é possível que você seja advogado empregado ou contra ex-cliente, né? O que você tem que cuidar? Os aspectos do, do sigilo, do segredo profissional. Lembram que nós já tratamos sobre isso? E na semana que vem a gente retoma e reforça mais algumas questões vinculadas ao sigilo profissional. Nós lá atrás falamos que a marca de algumas atividades profissionais é exatamente essa relação de confiança. E essa relação de confiança, nós vimos que ela é muito forte, principalmente na relação advogado e cliente, tá? E no momento que as pessoas estabelecem essa relação de confiança, elas te entregam os documentos, elas entregam os problemas, porque há uma relação de confiança muito forte, tá? O artigo 20, gente, ele trata daquelas situações que a gente deve abster-se de patrocinar, que são contrárias, tá, à ética, à moral, tá? Então, é todo um cuidado que você precisa quando você vai fazer a defesa de determinada situação. Tem algumas situações que a gente precisa jogar limpo, tanto com o cliente, tá? Olha, isso eu não vou fazer, não há como fazer, tá? É contrário aos documentos, é contrário a todas as situações, então, essa é uma dificuldade, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de uma situação que eu desconfiei que uma cliente estava nos mentindo, né? E numa questão previdenciária ali. Daí eu fiz de conta que havia a necessidade de documentos, porque ela veio para o encaminhamento de um tipo de aposentadoria, né, para um tipo de aposentadoria, tá, como segurada especial, e eu achei que ela não, né, não morava aqui na cidade, não estava o tempo todo aqui na cidade, tá? Daí, o INSS pediu a certidão de casamento dela. Ela disse que foi casada por um determinado período para a gente e depois ela se separou e voltou para fora, tá? Daí eu, para não satisfeito com a resposta da cliente, eu mandei uma mensagem para ela e pedi a certidão, cópia da certidão de nascimento dos filhos. Qual foi a minha surpresa? Tá? De que 2 filhos nasceram aqui, na região metropolitana, ou seja, períodos posterior ao tempo que ela nos disse da separação. Então, vocês estão percebendo que essa cliente ela estava me colocando numa situação de sinuca, né? Ela, para eu defender uma situação que era contrária a qualquer verdade, a qualquer situação. Ou seja, ela morava aqui, ela estava aqui, ela tinha filhos que nasceram aqui, porque se eu continuo defendendo isso e apontando essas situações, o que vai acontecer ali depois? Isso vem tudo à tona, vem os documentos e é uma tese que não se sustenta. Então, vocês estão percebendo o cuidado que você precisa fazer quando você está defendendo algumas situações, tá? Ou você não vai patrocinar
uma situação que ali adiante, ela só vai te gerar o quê? Constrangimento. Você constrói um nome profissional junto ao próprio INSS, junto à própria Justiça, e depois, quando você começa a querer colocar esse tipo de situação, a tua reputação, como é que ela fica frente às pessoas que analisam, frente às pessoas que enxergam esse tipo de situação? Então, estão percebendo o que quer dizer não patrocinar situações contrárias à ética, tá, e à moral, porque aqueles profissionais que olham para os teus processos, eles identificam que se você está patrocinando, tá, uma situação que é nebulosa ou não. E daí você passa a ser identificado como o profissional que patrocina somente situações nebulosas. E você vai ser procurado por clientes justamente que querem que você faça essas situações nebulosas, tá, gente? Então, nesse sentido, o artigo 20, ele é bem importante também para a reputação do nosso nome, né, a identidade profissional que a gente quer construir na sociedade. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui, gente? Não. Minha parte, não. Por exemplo, né, vocês imaginem vocês conversando com o professor Marcelo, eu acho que agora o professor de Direito Penal, alguém está fazendo Direito Penal? Se eu não me engano, é o professor Tiago, não é? Tá? Sim. E é o professor Tiago, tá? Então, você imagina, é o professor Wilson, acho que fazia também, o professor Maurício, né? Que eram professores da área penal. Então, você acontece, vamos dizer o seguinte: o médico Boldrini chama vocês para fazer a defesa do caso dele. Alguém de vocês não, e vocês são advogados criminais. Alguém de vocês, ou melhor, o nosso escritório também trabalha, tem uma área criminal, tá? E nós somos a sociedade. A minha pergunta é o seguinte, tá? E você, cada um de vocês, fazem parte desta área criminal, tá? Vocês votam a favor do escritório assumir essa causa ou não? Sim. Sim, professor. Tá. E por que vocês votam sim, tá? E por que você... Eu votaria sim, porque pelo princípio de que no processo penal ninguém pode ficar sem defesa. Primeira Então, situação. em tese, não poderia não deixar de atuar, né? Ao meu ver, seria isso. Muito bem. E a Natália, o que pensa? A Natália está viva? O Andrews, que eu não vi a voz dele ainda hoje. O que pensa o Andrews? Os microfones deles estão desligados, professor, eu acho. Eu acho eles também. E o Marcos, o que pensa, Marcos? Ah, tá. Pode escrever, Natália, se você... Eu acho que é o José Martim, aqui o São José Casas. O que tu pensa, José? Ah, olha ali o Marcos, concordo pelo menos no princípio da necessidade de defesa. Tá. Pessoal, bacana aí a fala do Marcos também, né?
a ideia de que eu, se eu fosse advogado criminal, eu faria defesa, do Boldrini, né? Do Boldrini, eu até esqueci, não era Márcio Boldrini? Não, acho que é o nome dele, tá? O médico lá, Boldrini, eu faria com maior tranquilidade, se eu fosse advogado, tá? Primeiro porque, gente, quem cometeu o crime, quem está envolvido no crime, é ele, não sou eu, tá? Olha aqui, Bruna, concorda pela razão. Deixa eu só para valorizar aqui a fala dos colegas, eu vou botar aqui, tá? Pela razão de que necessita do acompanhamento para que não haja qualquer ilegalidade. Olha que bacana. Mas seria o processo lá do Boldrini e companhia, ele teria prosseguimento se não tivesse advogado constituído? Gente, nós somos essenciais à justiça. Lembra que nós já vimos isso? Somos essenciais. Não há possibilidade de ser feita justiça sem a presença do advogado. Então, por isso que você pode não atuar na área, eu posso não atuar, ali o princípio da ampla defesa e do contraditório, tá? Daí teria intimação, né, da advocacia pública, tá? Ok. Tá? Então, vocês estão percebendo, gente, tá? Vocês estão percebendo que nós somos essenciais à justiça. Tá? Por mais atrocidade que alguém tenha cometido, essa pessoa tem o direito à defesa. Tá? E ela tendo o direito à defesa, eu não vejo nenhum problema, tá? E quando que um dos nossos colegas está defendendo, tá? Está defendendo alguém que cometeu uma atrocidade, nós não podemos misturar e achar que este nosso colega, tá? Ele é menor porque ele faz uma defesa criminal. Muito pelo contrário, gente. Tem muita gente que tem um grande reconhecimento profissional justamente por atuar em áreas né, na área criminal, tá, gente? Tem um grande reconhecimento, são profissionais zelosos, muito reconhecimento, tá, gente? Então, não é o fato de atuar em área A ou B que vai ser mais importante ou menos importante. Então, não tem área mais ou menos importante. E eu lembro de uma situação em Nova Petrópolis que tinha um júri lá e eu estava chegando lá para uma outra situação que não era, e nós, advogados, a gente fomos xingados, e a hora que chegaram os colegas advogados que estavam fazendo a defesa do réu, meu Deus, parecia que, né, os criminosos eram os colegas advogados, gente, tá? As pessoas confundem isso, tá? Então, olha aqui, é direito e dever do advogado assumir a defesa criminal, tá? Olhem aqui, ó, sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado, né? Se ele acha que o advogado, aliás, se o acusado tem culpa ou não, não, ele deve assumir, ele pode assumir, tá, gente? Até porque a nossa atividade, ela é essencial, né? Essencial à justiça, tá, gente? Então, é nesse sentido que nós precisamos olhar para a advocacia, tá bem, gente? Então, se alguém de vocês quer atuar na área criminal ou qualquer outra área, é direito, é liberdade que você tem de escolher em qual área você quer atuar, tá, gente? Então, eu vou dizer, a área que você escolher tem dignidade, tá? A área que você escolher. Se você fizer bem, né, você vai ser um profissional digno, tá? O que vai te dar dignidade não é a área, mas como você faz, como você atua, independente da área, tá bem, gente? Então, ali, o artigo 21, né, ele faz uma espécie de defesa
dos profissionais que atuam, né, na área penal criminal, porque às vezes são taxados, né? Fica uma marca, aparece naqueles profissionais, né? Então é comum as pessoas apontarem para alguns colegas, fulano é advogado de porta de cadeia, de delegacia, etc. Claro que tem alguns colegas que trabalham, né, ficam mais assim, à disposição nesses locais, mas ok, tá? Se optaram por isso, também tem liberdade de atuar, tá, gente? Olhem aqui, gente, o artigo 22, tá? E 23, eles trazem aqui algumas coisas bem importantes para a gente. O que eu quero dizer com algumas questões bem importantes, tá, gente? O que eu quero dizer com isso, tá? Não, 20 minutos. É o 22, tá? É o artigo 22. Então, você tem a liberdade de não aceitar imposições do teu cliente. Gente, se você é o profissional, você é quem conhece, você imagine o cliente te impor determinadas situações. E aqui, gente, principalmente, tá? Imposições no sentido da forma como você deve atuar. O que você pode fazer? Gente, se você se coloca nessa condição de subordinação, né, do teu cliente é que está divulgando, tá? Então, você não pode aceitar determinadas imposições, tá? Você não pode aceitar determinadas imposições do cliente, tá? Inclusive, até na questão da tese, das situações que você vai construir no processo, porque você que precisa verificar se aquilo que o teu cliente ele te aponta tem sustentabilidade, tem interesse, né? Lembro que uma das questões que está lá no artigo 337 do Código de Processo Civil, se há interesse de agir, se aquela ação, aquela situação traz algum resultado que possa ser útil, né? Então, por isso que você precisa avaliar e dizer para o cliente, no momento que você diz, que você aponta para o cliente, ó, isso eu não faço, porque não me traz resultado e não vai te trazer resultado, você está se colocando como um profissional qualificado, um profissional que zela pela sua independência, pela sua liberdade, tá? Ou também trabalhar com outro profissional, tá? Olha, você pode atuar com quem? Com o teu colega sócio. Vamos dar um exemplo. Nós aqui somos todos sócios, tá? Então, e a gente forma uma sociedade porque a gente teve a liberdade e escolheu trabalhar juntos, ou por uma questão que alguns podem ser contratados, tá? Mas aqui a gente está falando sociedade, então nós trabalhamos porque a gente fez a opção, teve a liberdade de trabalhar junto. Agora, você imagine se o teu cliente ele vem diz o seguinte, olha, eu te contrato, mas você tem que trabalhar com o Paulo, né? Não tem como, né, gente? Tá? Imagina a gente aguentar o Paulo, né, gente? Tá? Não dá, né, Paulo? Não. Tá? Então, vocês me compreendem, né, que você tem que ter a liberdade de poder atuar, tá? Você não pode ter a imposição, né, a imposição no caso de assim estar atuando com outro profissional que não seja do teu grupo de atuação, que não seja ali da tua sociedade, porque na advocacia, gente, a gente tem algumas situações que a gente faz às vezes, tá? Primeiro, tem colegas que te enxergam como referência.
e você também enxerga para alguns colegas como referência. O que acontece às vezes? Tem alguns colegas que pegam algumas ações, mas antes de confirmar, eles te ligam, diz o seguinte: olha, eu estou pegando uma situação assim assado, mas eu pego na condição de você trabalhar junto comigo, ok? Daí você estabelece, ou você já tem uma situação de honorários estabelecido com este colega, tá? São formas que a gente tem de trabalhar. É diferente que o cliente venha e diga que você precisa trabalhar com um Beltrano ou Ciclano, tá? Uma outra situação bem importante, gente, principalmente aqui, naquelas questões ligadas ao direito do consumidor, tá? Direito do consumidor, e tem, em algumas situações, principalmente no direito do trabalho. O advogado não pode atuar no mesmo processo simultaneamente com o patrono e preposto do empregador ou cliente. O que isso quer dizer? Pessoal, existia isso muito e existe, às vezes, em algumas situações que na Justiça do Trabalho, para que o cliente não fosse decretada a revelia, tá? O advogado dizia, não, eu estou aqui na situação de preposto e, tá? E depois eu estou né, juntando a carta de preposição. Tá, mas quem é o advogado? Daí, não, advogado não tem para. Mas como é que é? Você é o advogado, juntou os documentos, e eu já vi esse tipo de situação em audiência, gente, e ficou uma situação constrangedora, porque o próprio juiz, olha, eu vou ter que notificar o AB, porque você está descumprindo o código de ética, né? Você juntou a procuração, juntou a documentação, juntou a defesa, tá? E agora você vem aqui e me diz que é preposto? Não, tem alguma coisa de errado, tá? Então, vocês estão percebendo, além dos aspectos éticos, tá? Além dos aspectos éticos, a gente tem esse aspecto, né, também constrangedor para o próprio advogado na presença, né, ali do juiz, das outras partes, dos outros advogados, tá? Então, o que você pode fazer numa situação? Combinar com algum outro colega para que ele atue como preposto, tá? Então, isso às vezes a gente se ajuda na justiça do trabalho, tá, gente? Né, de atuar como preposto. Então, isso às vezes a gente faz, tá? Para que o colega não esteja infringindo o próprio código de ética, tá, gente? Então, ele vai atuar como advogado, você entra lá como preposto, você desconhece a situação, você não tem nada a falar, você não tem nada a dizer, tá? É possível isso pela própria CLT, eu posso ser preposto de qualquer empresa, mesmo que eu não tenha vínculo com ela, tá, gente? Tá? Tem uma situação que é possível, tá? Você ter procuração, principalmente nos processos cíveis, tá, gente? Tem um artigo no CPC, que ele permite, tá, no CPC, que ele permite, tá, que você represente, tá, naquela audiência de conciliação, no Sejusc, é possível, tá? Deixa eu ver, deixa eu só ver aqui qual é que é o artigo. Eu vou botar 320, mas não é esse, tá? É aqui na audiência de conciliação, se alguém me lembrar de cabeça o artigo da audiência de conciliação. Aqui, ó, tá? Aqui, ó. A presidência, tá?
Aqui tem alguma situação que permite, né? Poderá haver mais de uma sessão, tá? Olhem aqui, tá, gente? O parágrafo 10, tá? Estão vendo? A parte poderá constituir representante por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir, tá, gente? O que acontece, tá? Então, a audiência aqui de conciliação no processo civil, tá? Ela permite, tá? Ela permite que a parte pode constituir representante. Então, tem muitas situações em processos cíveis que as partes não querem ir lá no fórum, tá? Mas elas te dão procuração para que você represente, tá? Então, nós temos um modelo de procuração específica para que a gente possa também representar a parte, tá? Na audiência de conciliação, tá? Nós temos um modelo de procuração. Com isso, gente, o que acontece? A gente vai com essa procuração e junta lá no processo, ou se é processo eletrônico, a gente já junta antes, chega lá, está lá já a procuração, daí a gente consegue participar e consegue negociar e transigir, ou seja, fechar acordo ou não fechar acordo, tá? A gente faz isso, né, nos processos cíveis, tá? Porque nos processos cíveis você tem ali daí, então, como o Código Civil ele permite, tá? Então, ali você vai como parte, tá? Você vai como parte em alguns processos cíveis, tá? E daí você não está aqui atuando, até porque não há necessidade de advogado nas audiências do Sejus, tá, gente? Na maior parte delas não haveria necessidade, tá? Alguém de vocês já ouviu falar sobre subestabelecimento, que trata o artigo 24? 24º artigo? Tá? O que é subestabelecer, gente? E a gente tem subestabelecimento com reservas ou sem reservas de poderes. Alguém saberia me explicar e me dizer o que é isso? Substituir. Subestabelecer para... substituir. Tá, o exemplo que a gente deu anterior, exato, Paulo, que você era o diretor da nossa sociedade, tá? Viu que às vezes eu te elevo e às vezes eu te rebaixo ali, né? Isso é bom. É bom para ter equilíbrio. Tá, ok. Agora estou te elevando novamente, tá? Voltando para o teu lugar, tá? Então, o Paulo, ele é o nosso diretor da sociedade, tá? E todos os processos só consta as procurações o nome do Paulo, tá? Agora, como é que eu vou poder participar de uma audiência ou fazer atos ali neste processo, tá? Ou participar de uma sustentação oral, tá? Como é que eu vou participar de uma audiência, como eu falei, ou naqueles processos físicos, como é que eu vou pegar carga se eu não estou vinculado ao processo, principalmente naqueles processos que tem segredo de justiça, como é que eu vou ter acesso se eu não consto lá como procurador da parte? Daí que vem este documento do subestabelecimento, gente, tá? Que o artigo 4º, tá? E também lá no próprio Código Civil, gente, é possível subestabelecer, sim. Claro que a gente precisa ver as regras, a questão do contrato, tá? De prestação de serviços, por isso que eu trouxe para vocês aqui as questões, né, do Código Civil, que é o artigo
né? Ctrl F. É 653, né, gente? Então, aqui, em algum momento, pode subestabelecer-se, olhem aqui, gente, tá? Então, vocês estão percebendo que o próprio artigo, o artigo 655, ó, ainda quando seu TOG mandato por instrumento público pode subestabelecer-se mediante instrumento particular. Estão vendo? Tá? Que o próprio Código Civil também autoriza essa situação, tá, gente? Que eu não consigo, ou não tenho mais interesse em cuidar de uma situação, e eu passo, então, o Paulo, tá? Vamos dar um exemplo. Todas as procurações estão em nome do Paulo. O Paulo não tem mais interesse em cuidar de um determinado processo, tá? Ele pode passar para alguém. Como é que seria esse subestabelecimento? Ele não tem mais interesse em continuar no processo. O correto seria ele comunicar ao cliente que renunciaria, né? Exato, ou seja, ele comunica ao cliente que ele está subestabelecendo os poderes, tá? Aquele mandato para o Zeno, por exemplo, tá? Mas o Paulo não quer mais continuar no processo. Daí seria com ou sem reserva de poderes? Sem reserva. Sem reserva, tá? Então, por exemplo, o Paulo não quer mais continuar com o processo, tá? O Paulo não tem mais interesse, tá? Então, ele vai passar para o seu Zeno, tá? Subestabelecer para o seu Zeno, tá? Né? Aliás, sem reserva de poderes, tá? Então, sem reservas de poderes, tá? Agora, tem algumas situações, como a gente viu há pouco, que o Paulo era nosso diretor, e a Priscila, tá? E a Mariana, elas precisam fazer algumas situações, cuidar, participar de audiências, fazer diligências, né, no fórum, a respeito desses processos, tá? Mas o Paulo, ele quer continuar vinculado, né, ao processo, tá? Então, ele vai subestabelecer com reserva de poderes. O que vai acontecer? A Priscila, a Mariana, deixa eu ver quem mais, a Bruna, deixa eu ver quem mais está aí, tá? O Marcos, tá? O Andrews, tá? A Daniela, tá? Deixa eu ver a Natália, o José Martim, né, que é o São José Casas, tá? Todos vão poder atuar, todos vão poder fazer situações, né, ali no processo, tá? Mas o Paulo continua vinculado, tá? O Paulo continua vinculado ao processo, tá, gente? Então, aqui, essa situação de subestabelecer significa eu passo os poderes do mandato para outro. Em algumas situações, eu continuo como advogado na causa, quando é com reserva de poderes, tá? E quando é sem reserva de poderes, até em algumas situações, quando a gente está subestabelecendo sem reserva, a gente já pede para ser como é que a gente chama, descadastrado do processo, tá? O cadastro nosso ser retirado daquele processo e quando que é com reserva, vai ser apenas, às vezes, acrescido o nome do colega, né, lá no processo, e ele vai poder atuar, ele vai poder fazer, tá, gente? Então, são essas situações que a gente se utiliza muito no dia a dia, né, nos escritórios. Por exemplo, eu tenho processos
aqui que eu sou inventariante judicial, né, ali em Sapucaia. Nesses processos, somente eu posso atuar, mas daí se tem uma colega ou outra pessoa que precisa ir lá pegar, né, principalmente a minha colega, que normalmente ela que faz essas coisas de fora, de lá buscar processos, etc., tá? O que que eu faço? Eu preciso subestabelecer para ela poder retirar o processo. Né? Se a gente não tem esse documento, ela não pode retirar o processo. Né? Então, às vezes, o pessoal até chia, porque eu sou o nomeado, eu que sou inventariante judicial, mas daí eu tenho que ir lá só para pegar o processo e ela vai lá. Então, esse tipo de situação a gente faz, ela vai sempre com documento, eles juntam no processo, porque eu estou autorizando ela a fazer carga, né, do processo, tá, gente? Vocês ficam... Pode falar, seu Zé. Aí, nesse caso que o senhor citou, é um subestabelecimento com poderes específicos. Às vezes a gente dá com poderes específicos, ou às vezes a gente nem né, apenas coloca sem reserva, aliás, com reserva de poderes, que você continua, né? Até porque é só o juiz, neste caso, que ele pode te nomear, né? Porque você foi uma condição de inventariante judicial, é somente o juiz que te... deixa eu só, estou vendo aqui algumas situações de... deixa eu só tirar o número do processo aqui. Ô, professor. Pode perguntar. Como é que fica a sucumbência, o subestabelecimento sem reserva de poder? Daí se tu abriu mão disso, daí tu abriu mão, tá? No momento que tu subestabeleceu para alguém e você, é porque você abriu mão disso, tá? Olhem aqui, pessoal. Este aqui é um exemplo, deixa eu só tentar aumentar aqui o zoom, tá? Então, este aqui, ó, tá? É um exemplo que, às vezes, tá? A gente tem principalmente aqueles processos que eu sou inventariante, né? Inventariante judicial, tá? Então, olhem aí, gente, tá? Então, para realizar carga, olha ali, ó. Viu, Zeno? Tá? É para realizar carga. É a situação que, às vezes, a gente estabelece, tá? Então, antes eu tinha entrado aqui para mostrar mais algumas coisas, eu vou olhando aqui. Professor, fala, Zeno. Quando o subestabelecimento é sem reservas, o ético não é o advogado comunicar primeiro o cliente antes do subestabelecimento? Sim, exatamente, tá? Então, gente, isso é verdade, tá? Eu vou mostrar aqui uma outra situação, tá? Eu vou mostrar aqui uma outra situação. Opa, não, aqui não foi possível. Tá? Então, aqui... eu vou só apagando algumas situações. Tá? Então, para mostrar para vocês, aqui no caso, sem reservas, que às vezes os clientes, eles vêm, já conversaram, não estão acertados mais com outro profissional, então eles
pegam este documento, olhem, opa, esse aqui eu tinha mostrado. Olhem aqui, tá? Deixa eu só aumentar aqui o tamanho. 150, tá? Então, aqui a outra parte, tá? Daí, então, o cliente já se acertou, leva lá para outro profissional, tá? Para que, daí, então, a gente passe a atuar naquele processo, tá, gente? Então, vocês estão percebendo, sem reserva de poderes, é porque quer até, inclusive, que o profissional anterior seja descadastrado, tá, gente? Então, são essas situações que a gente tem, tá? Eu vou mostrando agora outras situações para vocês aqui, tá? Deixa eu só... Daí, então, importantes que a gente tem, né, no dia a dia. Eu só preciso... Professor, Fala. a renúncia e o subestabelecimento sem reserva é a mesma coisa. Né? Só as palavras são diferentes ou tem alguma diferença? Renúncia, você simplesmente renunciou e passou para a parte, né? A parte agora, quando é subestabelecimento, você já está passando para uma outra... Aliás, vamos voltar aqui, que eu estava aqui concentrado fazendo uma situação e não prestei atenção na pergunta do seu Zeno, tá? O seu Zeno está me pedindo se renúncia e subestabelecimento é a mesma coisa. Eu vou te dizer que não. O efeito, sim. O subestabelecimento é sem reserva. Olha aqui, aqui tem uma situação de revogação de poderes, tá? Então, aqui a pessoa fez a revogação, tá? Fez a revogação, tá? De um determinado processo, tá? Fez a revogação de um determinado processo, tá? Revogou os poderes, no caso da parte, tá? E no mesmo ato já nos constituiu, tá? Então, vocês estão percebendo que isso é possível, tá? Eu estou mostrando exemplos agora de como é que a gente organiza esses documentos, ou como é que a gente tem esses documentos, né? Olhem aqui, a gente tem todos os documentos organizados, né, de acordo com a situação, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Com revogação, a renúncia, tá? Renúncia eu não tinha mostrado, tá? Para vocês. Tá? Então, aqui é um documento de renúncia, tá? Deixa eu compartilhar com vocês. Não tinha visto que tem não sei se é aluno ou aluna nova hoje, tá? E eu acho que ela não pagou mensalidade. Hein, Mariana? É aluno ou aluna? Tá? Então, olhem aqui, pessoal. Então, aqui é você que está informando a parte, tá? Que você está renunciando, tá, gente? Então, olhem aqui, ó. A situação com o cliente, ela está amparada com a gente pelo Código
de ética, mas com o cliente você está tratando de uma situação civil e processual. Então, você, olha aqui, gente, coloca o Código Civil como fundamento e também o Código de Processo. Vocês perceberam que a gente utiliza os dois documentos, os dois fundamentos, tá? Os dois fundamentos, tá? Deixa eu ver mais uma situação que eu queria mostrar para vocês, tá? Aqui nas procurações. Nas procurações, tá? Deixa, eu só preciso sair para, olha aqui, ó, para representar na audiência de conciliação. Eu só saio para que tenha, como isso depois a gente posta lá no YouTube, né, para que vocês possam acessar os vídeos. Então, a gente precisa tirar o nome das partes, esconder o nome das partes para mostrar para vocês, tá? Ô, Zeno, a renúncia, a diferença da renúncia para subestabelecimento sem reserva de poder é que no subestabelecimento o advogado escolhe o outro que vai representá-lo. Não necessariamente. No subestabelecimento? Exatamente. Tá? Eu já explico para vocês, tá? Eu já explico para vocês. Porque eu... Opa, desculpe. Deixa eu só... Tá aqui. Tá. Então, opa. Vamos lá. Olha aqui, tá? Então, nesta situação aqui, ó, tá? Você pode representar, ó, nos termos do parágrafo 10 do artigo 334, representar na audiência de conciliação. Então, você tem uma situação específica que você pode representar a pessoa em audiência. Então, você acaba organizando os documentos, gente, do escritório, de acordo exatamente com isso que nós estamos estudando, tá? Então, por isso que eu falo aqui para vocês, tá? Eu falo aqui para vocês que a gente acaba organizando todas as situações. Só para a gente fechar a pergunta ali do Zeno e do Paulo, tá? Quando que eu disse que não necessariamente eu posso... Quando eu estou subestabelecendo, tá? Esse subestabelecimento, eu assim, não tenho feito subestabelecimento, né, para outros colegas, tá? Eu, olha, não lembro, assim, de ter feito, tá? Não lembro de ter feito. Mas o que acontece? O que acontece? É quando o cliente, porque tem, gente, muitas situações de abandono processual, não tem, gente? Tá? Tem muitas situações de abandono. Daí, o que acontece? Quando o cliente ele se sente abandonado, ele quer constituir um novo procurador, tá? E daí ele vai lá, ele já pagou os honorários para o advogado, e ele não quer mais, ele rompeu
aquela relação de confiança que havia, se rompeu aquela situação de confiança, tá? Então, ele subestabelece, porque, ou às vezes as partes querem constituir um novo procurador, ou às vezes o advogado ele não tem mais interesse. Daí ele chama a parte, vocês têm novos advogados, buscam novos advogados que eu subestabeleço. Então, quem vai atrás, normalmente, é a parte, tá? Não é, eu vou encontrar um outro colega para passar, tá? Pode ser em alguma situação, como naquele exemplo que eu dei. Eu tenho advogados que trabalham no meu escritório que não fazem parte da sociedade, tá? Então, eu dou poderes para eles fazerem algumas ações no processo, mas eu mantenho a reserva dos poderes, porque ele vai me representar numa audiência, ele vai tirar carga no processo, são nessas situações, tá, gente? Então, agora, quando eu falo da renúncia, eu não tenho mais interesse. Eu vou dizer para vocês o seguinte: algumas situações, e muitas situações, melhor, a gente precisa pedalar para os clientes fazer os pagamentos. Se vocês olharem lá na tabela da ordem, o valor do serviço da advocacia, ele tem um valor considerado, gente, e mais, aquele valor que está lá na tabela são valores justos. A maior parte das pessoas não dispõe para fazer pagamento à vista. O que acontece? Normalmente, as nossas renúncias, elas são quando o cliente não paga, tá? E a gente não vai continuar trabalhando de graça, né? Então, né, até para não aviltar a profissão. Né? O que a gente faz? Chama o cliente e, olha aqui, ou manda, né, a renúncia, hoje a gente às vezes manda por e-mail, às vezes a gente manda via WhatsApp, e ele confirmou que ele recebeu, tá? E a gente junta no processo, tá? E daí que ele vai constituir um novo procurador, tá, gente? Até porque tem toda uma responsabilidade, né? Você não fazer, você precisa, não pode simplesmente, não vou fazer nada nesse processo, o cliente não me pagou, eu tenho um compromisso, né, gente? Então, é sobre esse aspecto que a gente deve trabalhar. Eu não sei se ficou claro para o Zeno, para o Paulo. É porque eu acho que a figura, se existe os dois institutos ali, eu acho que eu continuo entendendo que no subestabelecer significa que você vai transferir o poder total ou parcial sobre aquele mandato. Então, se você tem o poder, em tese, eu estou escolhendo a quem eu vou delegar esse poder. Na renúncia, a renúncia, você está renunciando ao mandato e você está renunciando, eu entendo, àquele trabalho, ao cliente. A renúncia, às vezes, ela tem um aspecto mais unilateral, tá? E o subestabelecimento, às vezes, é uma situação negociada com o cliente. Sem reserva. Exatamente, o sem reserva, exato. O cliente, e até para que o cliente, às vezes, porque o que acontece? Até para que o cliente ele não quer revogar, né, para não entrar em atrito com o colega advogado, e daí ele vai lá, conversa, daí, quem sabe, doutor, me passa para outro, não, eu te passo subestabelecimento, sim. Às vezes é Há uma economia. Exatamente. Há uma economia de documentos, né? Porque ao estabelecer sem reserva, você já está substituindo uma futura procuração, né? Porque senão ele teria que otorgar uma procuração, no caso de uma renúncia. Eu vou dizer para vocês, essa situação de revogação de poderes que eu mostrei para vocês há pouco, né? Eu lembro que o cliente, quando foi no escritório lá do advogado para levar este documento de revogação, por exemplo, este processo, havia toda a parte de instrução, de apresentação de provas testemunhais, um processo muito importante, tá?
se perdeu porque o colega advogado não fez nada, né? Daí, o que aconteceu? Mesmo ele não tendo feito, deixado no abandono, ele não gostou de ser revogado, ou, né, de receber o termo de revogação, porque isso, gente, quando você está fazendo alguma coisa, você é um profissional da área, e chega alguém e diz o seguinte, olha, aqui eu não quero mais que você faça, não deve ser uma situação agradável, né, gente? Tá? Então, eu lembro, mas este colega advogado, o cliente várias vezes pediu para ele subestabelecer, tá? Antes ainda de perder esses prazos, todas essas situações, tá? E ele não subestabeleceu, ele disse que ia cuidar e não cuidou. E esse cliente vinha acompanhando um processo, é um processo importante de uma área de terras aí de Gravataí, tá? Então, muito importante esta situação, e o que aconteceu? O cliente, até a gente viu, saiu uma nota agora há poucos dias, a gente conseguiu mexer com algumas situações, tá, do processo, mas parte das situações já se perdeu, tá? Por quê? Em função do mal feito, deixado o processo no abandono, né, gente? Processo no abandono, tá? Olha o prejuízo que este cliente tem, né, em função do processo que ficou no abandono, tá? Pessoal, na semana que vem a gente só finaliza essa parte aqui da responsabilidade do mandato e da procuração, tá? Porque eu preciso entrar com o pessoal, com a outra turma, tá, gente? Então, a não ser que vocês, num minuto, compreendam esta situação, tá? O que eu vou apresentar aqui em um minuto essa parte, e depois, na semana que vem, eu retomo só para a gente fechar aqui a aula de hoje. Então, nós falamos que você tem uma certa responsabilidade. Então, essa responsabilidade, ela está lá no Código Civil, que nós falamos do artigo 653 ao 692, tá? Então, gente, olhem aqui, tá? O que diz o conceito, a definição de mandato do artigo 653. É praticar atos e administrar interesses em nome de quem te deu poderes, tá? Então, olha a responsabilidade que tu tem isso, tá? Aqui no 692, ele vai dizer o seguinte, olha, o mandato judicial, ele tem normas lá do CPC, que é a legislação processual, que orienta, e aqui as normas, elas são supletivas, por isso que eu falo para vocês que do Código Civil fica muito mais forte os aspectos do Código Civil da responsabilidade civil do advogado quando não faz bem uma determinada situação ou os poderes que lhe foram conferidos, tá? Pessoal, olhem algumas situações que a gente tem, e é bem importante você avaliar a tua procuração que você tem com base no artigo 105 do CPC, tá? Então, por exemplo, se você tem procuração geral para foro, tá? Te habilita para todos os atos do processo. Olha o que você não está habilitado. Para que você possa receber citação por meio do cliente, confessar, reconhecer procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito, você precisa ter uma cláusula específica que te dá poderes para tal, tá, gente? Se tu não tem esses poderes, você não pode praticar esses atos, tá? Por isso que, às vezes, alguns advogados assinam declaração de hipossuficiência econômica para a parte, mas não tem isso na procuração. Então, essa é uma situação bem importante que a gente precisa analisar, né, nas procurações, tá? A gente ainda precisa, a procuração ela precisa ser assinada, tá? Aqui estão as informações
que deve constar na procuração e se integra à sociedade, também deverá ter o nome, o número do registro e o endereço, tá, gente? E quando você recebe uma procuração, é para todas as etapas do processo. Tá bem, gente? Então, vocês anotem as dúvidas, tá? Eu depois, amanhã, eu já vou disponibilizar para vocês aqui algumas atividades, tá? Eu vou disponibilizar para vocês aqui algumas atividades e na semana que vem nós fechamos, tá? Nós fechamos as nossas atividades aqui de dúvidas, etc. Tá, gente? Não sei se alguém tem uma dúvida bem específica, tá? Alguém tem alguma dúvida? Eu não. Tá. Então, eu estou fechando aqui a gravação, tá, gente?